força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui. Significa que você quer mudanças, né? A gente sabe que crescer dói. Pergunte para uma criança, quando ela está crescendo, se os ossos não doem. Crescer dói. Qual é a dor que você quer ter, né? A de permanecer onde você está ou a de você crescer? Seja muito bem-vindo a mais um podcast sobre histórias de sucesso, histórias reais de membros do BNI. Com a ideia e com o propósito de nos fazermos conhecer, né? Fazer com que vocês possam ter a ideia do que é vivenciar e ser um membro do BNI. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga. E estou hoje aqui com um queridíssimo meu, o Alexandre Leme, que eu adoro de paixão, psicólogo que faz palestras maravilhosas, que nos motivam, que nos encantam. E eu queria agradecer muito a você por ter aceitado esse convite e por estar aqui hoje, né? Por vir contar para a gente um pouquinho dessa história, né? E de tantas coordenações das quais já fez parte, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigada, Ale. Muito obrigado, Adelaide. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e dividir com você. Fico honrado e feliz em termos de equipe Pride, BNI, e estar aqui contando a minha história, que todos nós temos histórias para contar, e espero contribuir um pouquinho com cada um aqui. Me conta, quanto tempo faz que você está dentro do BNI? Eu estou de 3 a 4 anos já, praticamente 4 anos dentro do BNI. Eu estou desde a formação da equipe, na parte festiva, né? Foi dia 3 de dezembro, eu lembro até hoje. Sim. Né? De 2020. 19, sim. Isso mesmo. E aí nós tivemos lá, eu estava na festiva, e eu me encantei pela metodologia, pela forma, pelo formato, pelas novas apresentações do networking. E para mim foi sensacional o que eu vi ali. Falei, eu preciso fazer parte disso. É agora, a chave da minha mudança vai ser agora. E foi com o BNI. De lá para cá, quantas coordenações, quantas vezes trios de liderança, só para a gente entender aqui um pouquinho desse início de uma história. Na verdade, eu comecei na parte de eventos, na vertical de secretário-tesoureiro. Depois eu me tornei secretário-tesoureiro 2 vezes, né? Dupliquei e fiz também, atualmente eu faço a parte de ética e qualidade da equipe BNI Pride. E na próxima gestão ele vai novamente ser o nosso secretário tesoureiro. Ele é apaixonado por essa função, já deixou muito claro em várias conversas, né? De que ele gosta de cobrar o pessoal, né? Cobrar no bom sentido, para que tenhamos festa, para que Sim. tenhamos evoluções e principalmente relacionamento, o que o BNI me ensinou muito. Existe uma pergunta que a gente faz toda reunião, né? Todo membro está acostumado a ouvir. Eu não sei se eles ficam tensos ainda, mas eu lembro que logo no começo eu ficava. Quando eu sentia que o presidente ia fazer a pergunta, eu pensava, não pergunta para mim. Ainda não é a hora de eu responder. Mas a gente toda semana escuta o porquê do BNI, né? O porquê para você do BNI, Ale. O BNI tem muito significado para mim, né? Até quando você fez o honroso convite para eu estar aqui, falei, nossa, tenho tantas histórias com a equipe em tão pouco tempo e não pouco tempo.
mas tantas vivências, situações pessoais, e que a equipe BNI Pride vivenciou comigo de uma maneira surreal, uma maneira muito profissional, acolhedora, né? Então, na verdade, por que o BNI para mim? Porque o BNI tornou os meus relacionamentos profissionais mais amadurecidos. E na formação, na metodologia que nós temos na plataforma do BNI, a gente consegue fazer o desenvolvimento pessoal e profissional. E isso é fantástico dentro do BNI. E os relacionamentos, as reuniões, os compartilhamentos, a própria metodologia faz você evoluir dentro do networking. Então, é sucesso. É verdade. Você falar em acolhimento, né? Eu lembro muito como eu fui acolhida na primeira equipe, né? Da qual eu fiz parte. Hoje eu tenho grandes amigos ali dentro. E lembro também de várias vezes em que vou em várias equipes para sentir o termômetro dela e o quanto que eu sou acolhida ou não como um membro comum. Gosto de sentir isso. E sei que, contrário de acolhimento, são as panelinhas. E queria ouvir do nosso coordenador de ética, né? O que é que você acha dessas panelinhas que falam, né? Que às vezes acontece dentro da equipe, principalmente naquele network inicial. O que é que você poderia deixar aqui pra gente, já entregando desde o começo, né? De início. O que é que não fazer nesse network inicial? Network inicial, para você que está acompanhando e que não é um membro, é aquilo que a gente faz meia hora antes da nossa reunião de pauta do BNI. É quando a gente conversa com outros empresários e a gente troca, né, ideias, informações, né, e a gente apresenta a nossa empresa e a gente escuta falar da empresa do outro. Esse é o network inicial. E a gente sabe que ali, naquele momento, todos os membros são anfitriões. É nossa função acolher, receber bem, né? E nem sempre isso acontece, né, Ale? É verdade, Ade. Na verdade, a minha instrução, o meu direcionamento, que você vá para a reunião do BNI aberto a conhecer as pessoas, né? A não ficar no mesmo nicho de pessoas ou segmentos da sua empresa. É importante, né? Mas você estar aberto com a mentalidade, olha, vou conhecer tal pessoa, vou conversar, vou abrir, vou falar do meu negócio, vou apresentar o meu negócio para pessoas diferentes. Você está expandindo o seu negócio. Ah, Alexandre, eu sou acanhado, eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Tudo isso é um processo que a própria metodologia vai fazer com que você desenvolva isso tranquilamente. Mas inicialmente estar aberto para ouvir e ser ouvido por outras pessoas, né? Sim. E procurar pessoas diferentes do seu meio. Porque as pessoas do seu meio já te conhecem, já sabem quem você é. Então você não vai ser diferente, né? Verdade. Então o que é importante? Procurar e principalmente expressar da forma mais didática possível, mais clara possível, uma maneira assertiva de você mostrar o seu negócio. Então, você apresentar o seu negócio para alguém que é leigo, como se fosse um leigo. E assim você vai usar a simplicidade para que as pessoas entendam o seu negócio. Então, quando você chega com muito termo técnico da sua área, você acaba até afastando a pessoa, porque ela não sabe. Ela não domina, né? Como eu, psicólogo. Se eu chegar com psicologizês dentro, eu não vou conseguir. Eu tenho que entrar primeiro no ambiente, me situar do ambiente, quem está no ambiente. Aí nessa empatia profissional, eu consigo entender quem é que está do meu outro lado, né? E aí eu apresento o meu negócio. Né? Depois que eu ouvi, depois que eu fui simpático, eu ficar tímido, ficar quietinho, eu ficar só observando, não auxilia, só prejudica. Então eu tenho que me comunicar. É verdade. Isso tudo nada mais é do que saia da sua zona de conforto. Totalmente. Né? Totalmente. Não fique na zona de conforto, porque eu nunca vi ninguém crescer em zona de conforto, tá? Então, se hoje você tá aí achando que onde você tá bom, não tá. Tá ruim. Porque significa que você não está crescendo. Porque se você estiver crescendo, você está se sentindo minimamente incomodado. E estar incomodado é bom, não é ruim. Porque só quando a gente está incomodado com alguma coisa é que a gente muda essa coisa. Com certeza, né? Dê, com certeza. Então vá para a reunião, vá disposto a ouvir as histórias, né? Fazer conexão. Você conhece alguém, apresenta a outra pessoa, né? Faça essa triangulação que a gente sabe e faz tão bem.
né? Excelente. A gente tem uma mania, né, Adelaide? Nós, como vamos para algum lugar novo, uma situação nova, a gente tem mania nós vamos nos diminuindo, né? Para se encaixar. Olha, nós somos pequenininhos. Não, você é você, ponto. Você tem a sua história, a sua identidade. Você precisa mostrar quem você é. É claro, com calma, com tranquilidade, com serenidade. Tem gente que já é muito expansiva, já chega quebrando tudo. Também, eu acho que não é a melhor forma. Mas cada um é do seu jeito, a gente respeita, né? É verdade. Só que tem gente que menos é mais. Mas às vezes você precisa ser mais e não menos. Né? Sim, sim. Dos valores que temos, que seguimos dentro do BNI, Ale, me fala qual é o valor que enche, né, que brilha os seus olhos. Giver's Game. O Giver's Game para mim até porque pela minha história profissional, eu sou presidente voluntário da APAI e da diretoria executiva há 17 anos de forma voluntária. Então o Giver's Game para mim, ele é assim. E o segundo, né, que eu acho importante na minha área profissional, pessoalmente, é a accountability, a prestação de conta. Se você é um profissional dedicado, qualificado, você precisa prestar conta do seu trabalho de uma forma justa, correta, digna, inclusive para o seu prestador de serviço, como eu, né, como seu fornecedor e principalmente para a sua equipe. E é o que acontece conosco na equipe Pride, né? Então nós temos essa ligação que é a referência qualificada, porque nós somos qualificados. Então eu consigo fazer um Giver's Game, já fiz palestras gratuitas para entidades, para situações de risco, ok, beleza, tranquilo, me senti super bem. Mas o profissional também tem que valer. Né? E aí, nessas referências, muitas vezes eu dei uma palestra gratuita, eu ganhei 4 sendo recebidas. Então, a accountability, na verdade, ela foi muito positiva. Eu nem pensei em ganhar dinheiro, mas as pessoas vão me indicando, isso é natural. E o BNI, ele consegue, na metodologia, nos moldar em relação a isso. Isso é uma verdade. Para quem está nos ouvindo e não souber o que significa Giver's Game, Ali, explica para gente o que é um Giver's Game. Giver's Game é dar para receber. Primeiro você olha para o outro, é a empatia profissional e pessoal. Se você, primeiro, mas dentro da psicologia, vamos colocar um pouquinho, de dentro para fora. Então, se você não tiver para você, você não vai ter para o outro. Então, você primeiro precisa ter para você olhar o outro e participar ao outro que você tem. Aí, a troca. E isso é fundamental. Quando eu vou fazer as palestras motivacionais ou recrutamento de seleção, às vezes, dentro do nosso profissionalismo, a gente tem que entender que as histórias são todas lindas das pessoas. Mas eu não posso só concordar que a história é linda. Eu tenho que ver o lado profissional da história linda. Né? Será que realmente esse é o perfil adequado para esta empresa? Eu sou responsável por isso. Então, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, a accountability está interligado ao Giver's Game. Todos estão, na verdade. Sim, isso é uma verdade. Mas são 2 que me chamam muito a atenção e foi os 2 que mais eu estou conseguindo me desenvolver dentro da metodologia. Que bom. Eu fico pensando que logo quando eu entrei também, a accountability era a princesa dos meus olhos. e é fato que dentro do BNI, com o decorrer do tempo, a gente muda. Não é que a gente deixa de achar que todos valem a pena. Todos os valores são de extrema importância. Todos. Mas às vezes a gente está vivenciando um mais do que o outro, né? Totalmente. Né? E aí veio o terceiro, que é o relacionamento, porque tudo isso cria relacionamento sólido. E o BNI, essas histórias que nós temos aqui de sucesso, é porque, vou até entrar numa questão particular minha, pessoal, por favor, ninguém vive de flores, ninguém vive só de momentos bons, né? Eu passei um momento muito trágico na minha família, eu perdi meu filho de 14 anos, né? Em 6 horas, ele teve uma diabetes juvenil, né? E levou meu filho, um feriado, 12 de novembro, quase 15 de novembro. O que aconteceu? Uma equipe Pride, que é networking, é financeira, simplesmente 95% da equipe estava lá no velório do meu filho. É sobre isso. Né? É. 95%.
Eu fui abraçado, eu fui valorizado naquele momento difícil, de dor. A minha equipe Pride estava lá. Minha equipe com todo o carinho, não de forma possessiva, jamais. Mas quando você perde um filho, é muito complexo, né? Cada um lida de uma forma. Não é porque eu sou psicólogo que eu sou perfeito. Mas eu percebi ali, Adelaide e equipe, que eu não tinha só uma equipe de network. Eu tinha uma equipe para a vida. E que eu posso seguir para a vida com essa equipe de networking. Sim. Então isso para mim é relacionamento, é givers gain e é principalmente accountability. Estamos com você na tristeza, na riqueza e na pobreza. Aspas, né? De espírito, de situação, de Sim. praticidade. Sim. Mas o meu carinho é enorme pela equipe Pride. Sim. E quem me ensinou a ter a equipe Pride foi a metodologia BNI. Então, Adelaide, fazer parte da equipe é um prazer. É uma situação de viver. Hoje, eu vivo BNI. E eu tenho prazer em viver BNI. Porque ele me traz tudo. Ele me complementa. Ele me instrui, né? Ele me dá relacionamentos sólidos, novos contatos profissionais, novos negócios. E sendo dirigido por vocês, tudo fica mais fácil. Eu sinto que de um ano para cá, se eu pudesse falar assim, o que é que vem mais me chamando a atenção com relação aos valores, seria a atitude positiva. Eu sempre me achei uma pessoa já positiva. Nunca enxergo meio copo vazio, é sempre o meio copo cheio. Sempre me vi dessa forma. Mas eu ando me policiando muito com relação a se eu não posso ajudar, eu não vou me meter. Nem que seja para opinar. Sim. Não vou. Ou eu opino porque eu posso efetivamente ajudar, ou eu não vou opinar. E isso é o BNI que ensina pra gente, sobre quando ele fala, né, várias vezes e com maestria sobre ter atitude positiva, né? Dentro desses valores ali, me fala qual deles você vê dentro da sua empresa de uma forma constante. Eu acredito que é realmente o relacionamento. Por que acontece? O psicólogo organizacional, no meu caso, recrutamento e seleção, você precisa ter um tipo de relacionamento com a empresa um pouco além do profissional ou humano. Isso não é fácil, tá? Tá tudo interligado, né? Mas o relacionamento profissional e a contabilidade, você ser um profissional que é transparente naquilo que você faz, nas suas técnicas, sem perder a ética, jamais, né? Mas você fazendo um trabalho coerente, um trabalho sério, um trabalho que some, que a empresa progrida junto com você, isso para mim foi o BNI que trouxe. Eu já tinha, claro, algumas coisas pela minha formação, curso de especialização e tal. Mas o BNI ele refinou isso dentro do network e na minha vida profissional. Eu sei que hoje você é o nosso coordenador de ética, né? É o coordenador de ética da equipe Pride e que exerceu, porque está terminando já essa gestão, né? Mas exerceu com muita maestria. Obrigado. Me conta o que é que faz um coordenador de ética dentro de uma equipe. Coordenador de ética é responsável por direcionar os membros a cumprir a metodologia da melhor forma possível. Então, o membro está com uma dúvida, você orienta para não haver conflitos de cadeiras, porque nós é uma pessoa por especialidade, né? Nós temos a metodologia. Aqueles membros têm alguma dificuldade, estar ausentes da reunião, dificuldade de atraso, dificuldade de estar desenvolvendo a metodologia. Nós temos toda a parte burocrática de, olha, você faltou, você fez falta, mas nós vamos ter que colocar para você uma orientação formal, porque você fez falta à nossa equipe, né? Então essa formalidade, ela é colocada de uma maneira delicada, profissional, porém não deixamos de fazer.
né? Para que todos os membros tenham os mesmos direitos. Ah, eu sou da ética, mas se eu faltar e não puder avisar, ou alguma situação que eu não puder ajustar ou atestar a minha falta de maneira, digamos assim, jurídica, um atestado, tal, imprevistos acontecem. Mas a responsabilidade do membro, ela está em primeiro lugar, né? Então, essa é para o membro, para a equipe. Então, quando o membro desenvolve essa responsabilidade, ele desenvolve ética e qualidade. Esse é o meu papel, que os membros desenvolvam a sua responsabilidade para com ele e para com a equipe. Ale, pensando aqui, me veio na cabeça o como somos diferentes de todas as outras organizações de network que a gente vê aí surgir, morrer e ressurgir, né? E a cada esquina agora existe algum grupo de network, né? Sim. Além de ter 39 anos de existência, né? A gente tem coordenações dentro de todas as equipes, né? E isso faz uma diferença muito grande no gerenciamento delas, né? E observando, né, toda essa movimentação, porque hoje existe no Brasil inteiro, né, essa movimentação de network, todo mundo acredita que juntou 10, 15 pessoas para tomar um café, network, né, a gente nota o quanto somos diferentes. Somos diferentes, organizados, com um detalhe, né, Adelaide? Ninguém é melhor que ninguém. Sim. Então, a metodologia nos favorece. Isso. Porque cada um tem a sua função, desde o presidente ao timekeeper, que eu também sou timekeeper. Isso, muito bem lembrado. Esqueci da cinetinha hoje aqui. Esqueci de trazer. Devia ter trazido a cinetinha. Né? Então, assim, eu sou o timekeeper. Para que o timekeeper? Para que todos tenham os mesmos direitos de tempo. Sim. Eu falou um pouquinho demais, ele é fofinho, ele é bonitinho. Não, nós somos todos iguais no mesmo tempo. Tim! Pronto, dei a sineta, né? É sobre isso, Ale, exatamente. Não somos melhores. Na verdade, eu acredito muito imensamente que o fato de termos uma metodologia, de aplicarmos ela, né, todos os dias, faz com que, sim, a gente seja diferente. Somos diferentes. Não tem como a gente achar que essa movimentação que eu acho válida e das quais muitas vezes eu participo, ela está equiparada, né, à vivência do BNI. Ela agrega, ela soma, ela vem para complementar, mas somos uma organização estruturada. Totalmente. Né? E que temos que prestar conta. E quem quer crescer, só cresce. Né? É o primeiro passo. Quem está disposto a crescer consegue vivenciar esse crescimento a cada dia. Então a sua apresentação começa tímida pelas primeiras, depois você muda uma palavrinha, depois você muda um texto. Hoje já muda fala de ponta cabeça, hoje você fala sem papel, hoje você fala. Então é um desenvolvimento tão grande de processo. Sim. Que quando você vê em qualquer lugar, você apresenta a sua empresa, o seu negócio em 45 segundos. É verdade. E muito bem apresentado, diga-se de muito passagem. bem apresentado. E as pessoas se espantam. Como que você consegue? Né? Até uma pessoa me falou na minha apresentação principal, que eu falei sobre comunicação assertiva, como que você conseguiu trazer tanto conteúdo em menos de 8 minutos? Que eu cravei 8h45. 7h45. Né? Eu treinei para isso. É sobre isso. Né? Então eu preciso cravar. Eu sou timekeeper, tem que ser exemplo. Eu preciso, não que eu seja perfeito, gente, não é isso. Treino. É disciplina. E aí eu consegui. E eu falei, gente, estourei o tempo depois, né? Não, Ale, cravou, 7h46, 7h45. 8 minutos acabava o meu tempo, o meu direito de colocar o meu trabalho. Então, isso é fundamental. Isso é respeito. Isso é metodologia. Para vocês entenderem, a apresentação principal é o que o membro faz de 1 a 2 vezes no ano e onde ele pode falar, dependendo de equipe para equipe, né? Normalmente 8 minutos, né? Que o Ali está se referindo aqui. Ele tinha 8 minutos para falar da empresa dele. E a importância, né? Da gente mensurar esse tempo. Seria justo que o Ale falasse 10 minutos, mas na próxima semana outro membro tivesse só os 8 minutos. Então, por uma questão, né, da gente agir
com todos da mesma forma, é que existe a figura do Timer Keeper, que esse semestre a função foi do Alê, que é aquele que vai tocar a sinetinha para que todos cumpram, né, com a metodologia e com o time exigido. Alê, me diga uma coisa. A gente sabe que ser coordenador de ética não é uma função tão bonita quanto você pôde descrever aí. Você falou, né, de uma forma muito linda o que é um coordenador de ética. Mas a gente sabe que no dia a dia não é tão... Não é assim, né? Não Tão é cheio de mesmo. flores, né? Nem o ST também, né? Não, o ST eu nem esse eu não vou nem comentar, porque eu já digo que é o rei dos caras, né? O secretário tesoureiro, ele fica responsável por todas as contas, por fazer todas as contas da equipe. Contas e compras e eventos, É né? verdade, é verdade. Na verdade, a parte da ética não é fácil, por quê? Porque as pessoas precisam entender. Eu acho que foi facilitador para mim, como eu trabalho muito na questão organizacional, com advertências, promoções, demissões, admissões, então para mim facilita um pouco. Mas as pessoas têm que entender de uma forma assertiva que a ética tem que ser cumprida. Independente se você gostou ou se você não gostou. Sim. E geralmente as pessoas não gostam de ser corrigidas. Sim. Aí entra o problema. Mas entra a forma de você corrigir. Não que eu seja perfeito. Já fiz várias correções na equipe. Tem pessoas que não gostou. Falei, olha, se me desculpa, mas eu estou enviando a carta para você. A carta você já vai saber, porque é uma necessidade da metodologia fazer isso, né? E aí pode não gostar, mas eu tenho que cumprir aquilo que eu me comprometi com a equipe, Sim. com o meu cargo. Então não é gostoso, tá? Só que você faz ficar gostoso, Sim. né? Porque as pessoas não gostam de ser, em qualquer lugar, né, gente? Você ser corrigido é meio complicado, né? Só que se você está disposto a estar num time de vencedores, você precisa crescer. Vamos na máxima do corrija no privado, elogie em público, não é, Ale? Totalmente. Né? Totalmente. E é isso que eu sei que você faz com maestria. Eu tento, né? Eu aprendi muito, alguns cursos que fiz com o Pablo Marçal, né? E uma fala assim que é assim, cada um cuida da sua vida. Isso é verdade. Tem a ver uma coisa assim que tem que cuidar, não adianta você querer cuidar do outro. Só que eu tenho que cuidar dos outros nessa gestão, até pela questão do timekeeper e da ética, né? Mas por que isso acontece? Porque eu me disponho a crescer. Eu também cresço. Gente que eu toco a sinetinha faz cara feia pra mim. Eu não ligo. Tô sendo honesto. Eu não ligo. Né? Sim. Então, por que eu não ligo? Porque eu internalizei que eu brinquei, né, um dia do começo da reunião, você não pôde estar numa reunião, e aí eu falei, eu sou contratado para isso. A metodologia, ela existe para todos. Não é? Não é isso? Então, e foi muito bom. Então, não é gostoso mesmo, viu, Adriana? Não, tem uma frase que eu ando usando muito, né? Que ela não pode ser colocada em prática, tá? Diga-se de passagem, isso aqui não é para ser colocado em prática, tá? A metodologia eu aplico aos inimigos. Aos amigos eu favoreço, né? É sobre não fazer isso, né? Não fazer. A metodologia, ela tá aí há 39 anos, sendo feita por todo mundo e para ser cumprida, Sim. né? Se dá certo, se deu certo, se tá dando certo, é porque tem gente fazendo o negócio acontecer. Então, se você é membro, se dispôs a entrar, já sabendo como ia jogar, cumpra a metodologia, porque isso é o mínimo a ser feito, né? E voltando à história, por que a equipe é tão importante? Só um pouquinho. Após o meu filho falecer, né, infelizmente, essa tragicidade, 15 dias depois, Eu sei disso. eu tinha minha apresentação principal. E todo mundo disse, você não vai, né, Ale? Você não vai fazer. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não fiz na força do ódio, não. Fiz na força do amor. Né? Então, eu não posso deixar minha equipe sozinha. Eles estavam lá comigo. Eles choraram comigo. Eu ganhei até presente. Assim, isso vocês vão entender o que eu tô falando. Eu ganhei até lanche pra noite. Tem gente que mandou pizza na minha casa. Da equipe. Como não? Como que eu vou abandonar? Eu sou um membro. Mas eu vou desfalcar uma reunião, uma empresa principal.
Estava pré-pronta a minha apresentação, não vou mentir para vocês. Claro que eu fiz todo um, né? Mas eu apresentei. Fábio Torres entrou depois, né? E eu não imaginava, estavam todos no final, todos chorando, porque eu falei sobre uma mente para o sucesso nesse dia. E aí o pessoal falou assim, Ale, foi sua melhor apresentação. Eu tremia, era online, né? Eu tremi dos pés à cabeça no final, porque eu fui, me concentrei, foquei, botei uma técnica, vamos. Agora eu entrego. 8 minutos, beleza. Não lembro o tempo que eu cravei, não me lembro disso. Mas eu sei que eu não estourei o tempo. Então, eu não posso deixar a minha equipe que estava lá comigo. Então é comprometimento. Sim. Que é outro, na verdade é outro quesito que a metodologia traz. Sim. Você se comprometer. Sim. Né? Então quando eu falo que BNI é só dinheiro, é só networking. Meu querido, minha querida, não é só isso. É muito além. Vai de você, o que você quer ser. Eu agora nem sei se eu pergunto isso, se eu não pergunto, mas Pergunta. Vamos lá. Até porque eu acho que já sei mais ou menos a resposta. O que modificou a vida do Alê entrar no BNI? Modificou tudo. Eu vou dar um outro exemplo, já que é histórias que contam, né? Com a pandemia, eu sou psicólogo, era até então mais psicólogo clínico, eu entrei no BNI com psicologia clínica, depois eu me tornei organizacional, porque eu tenho todo esse know-how, essa experiência, 25 anos de psicologia, e veio a pandemia, gente, veio a pandemia, do dia para a noite fechei meu consultório. O que aconteceu? Alexandre Leme, fiz gastronomia 1 ano atrás, né? E aí tudo fechado, tudo com máscara. Eu e minha esposa querida, Tânia Leme, um beijo pra você. Nós montamos um delivery na minha casa. Marmitaria, 38 marmitas de segunda a sexta no almoço, 38 famílias, tá? Nós alimentávamos. Montei uma salgaderia dentro de casa, final de semana, eu e minha esposa. E quem me sustentava esses 2 anos foi a equipe do BNI. E eu não tinha especialidade. Eu fazia buffet, eu fazia coffees, eu fazia almoços, jantares, festas de fim de ano para as empresas, para eles me ajudarem. Então eu sou privilegiado. Eu estou numa equipe que, além de uma metodologia, é uma missão de vida, né? Então, em 2 momentos muito difíceis da minha vida, aos 48 do segundo tempo, virar o jogo, 48 aninhos, né? Não é fácil. Mas eu virei o jogo, montei o delivery, fiquei 2 anos e meio com o delivery, fui sustentado, fiz 6 de ano novo, Natal, Páscoa, tudo que vocês possam imaginar. Quem me sustentou? A equipe do BNI. Como não gostar? Como não viver junto? Às vezes a gente nem tem essa dimensão, né? Da Não tem. importância, né? Não tem. Que tem na vida da gente. Quem está fora acha que são reuniões apenas de café, né? Onde você vai para conhecer alguém, para fechar um negócio, para fazer a propaganda da sua empresa. E quando você se torna membro e vê isso acontecer na sua vida, né, Ale? Eu vou ser claro com vocês. Eu vendi coxinha, bolinha de queijo, crespim de milho. Eu vendi arroz, feijão. Eu vendi pratos gourmets. Caldos, fiz caldos para a equipe. Né? Vou fazer para nós também, logo a gente esfriar. Já quero. Né? E aí, mas tudo isso é muito amor envolvido com o network. Então não é só dinheiro. E eu separei essa história para contar hoje aqui. Eu fiquei pensando, que história que eu vou falar? Tenho tantas com eles, tantas ótimas, né? Tantos happy hours que a gente faz, que eu fiz com o maior prazer do mundo e vou continuar a fazer agora junto com a minha equipe de eventos, novamente. Então eu posso dizer para vocês, eu sou um cara muito feliz com o BNI.
Que bom, é muito bom ouvir uma história dessa magnitude ali, porque Altos e baixos. é bom, mas a vida é isso, né? A vida é isso. A vida não é quase um eletrocardiograma, né? Mas é sobre você vivenciar esse tipo de situações e você poder contar pra gente que esse podcast existe. É para que a gente possa ouvir pessoas reais, contando histórias reais, modificadoras de vida. Porque a gente, às vezes, está do outro lado, só ouvindo, né? Achando que a vida tá difícil, que para mim nunca chega, o sucesso não vem, mas o do amiguinho vem porque a grama dele é mais verde. E eu tô tão preocupada com isso às vezes que esqueço que o simples, ele também resolve, né? Então, BNI não é só networking, Jamais. né? Jamais. Não é só negócios, é construção de relacionamento. Você está ressignificando para mim essa palavra. Que ótimo. Tenho certeza. Fico feliz. E detalhe, né? Quando eu não fazia para os membros me referenciavam para os parentes. Olha só. Então eu fiz aniversário, fiz casamento, né? Então assim, e eu e minha esposa, gente, nós dois, com os filhos, né? No caso, Felipe estava vivo ainda, nosso anjo, mas ele está vivo aqui no nosso coração. Sempre. Estamos bem. Mas, assim, isso é BNI. Então eu não poderia contar algo que não fosse isso, porque isso foi toda a verdade, né? Então nós não somos uma legenda financeira, nós somos uma legenda de vida. Sim. Né? É sobre construção de relacionamento. Construção, estamos em construção, né? Sim. Então como não gostar? Como não ficar? Como não ajudar? Eu seria muito ingrato, viu? Seria muito pequeno se eu não ajudasse. Que fantástico. Quem tanto me ajuda em todos os tempos, né? E essa equipe, ontem mesmo, um novo cliente via BNI, via referência qualificada, porque gostou do meu trabalho. Então, Ade, não tem como eu estar... Porque hoje eu vivo a metodologia dentro do meu profissional, Sim. dentro do meu conselho regional, dentro das perspectivas. E os membros se tornaram amigos profissionais, de fato. Sim. Como é que você se sente quando algum membro fala para você assim, eu estou trabalhando para o BNI? Né? Quando eu perco tempo fazendo reunião, quando eu perco tempo avaliando referência, quando eu perco tempo dando resposta para as conexões que eu recebi, porque a gente escuta isso, tá? O membro vira e fala, eu trabalho, olha quantas horas a semana eu estou gastando com o BNI. Na verdade, você está errado a sua mentalidade, né? Você não está gastando, você está ganhando, né? Você precisa ganhar, você dar para receber. Enquanto isto não é dar o que você não tem. Às vezes tem pessoas que querem dividir, desculpa, mas o egoísmo, com só um pouquinho, só 10%, só 20%, 30% tá bom. Não. Se doe inteiro. Entre de cabeça, né? Converse com as pessoas, conheça as pessoas, mas se permita primeiro conhecer, né? Se tem tantos psicólogos na cidade, né? Nós temos muitos e bons, né? Por que o Alexandre foi escolhido para estar no BNI? Porque eu queria ser único na especialidade. Por que eu mudei para recrutamento e seleção? Porque através do BNI vieram 10 empresas para eu cuidar, com todo esse cuidado hoje. Fantástico. Se você puder agora deixar uma mensagem para quem já é membro, qual seria essa mensagem? Humildade e persistência. Seja humilde. Persista. Não é fácil. Não foi fácil levantar 4:30 da manhã para fazer marmita. Mas foi glorioso eu chegar 1:30 da tarde e falar assim, as minhas contas estão pagas. Então, humildade e persistência, que vocês vão longe com o BNI. Para quem não é membro e está assistindo, e está ouvindo, e está com sede de conhecimento com relação ao BNI, qual seria a mensagem? Venha crescer. Venha fazer parte
de uma metodologia que vai transformar a sua vida. Só depende de você, porque o BNI faz a parte dele. A metodologia está pronta, de braços abertos, para te esperar e fazer você crescer. Depende de você. Queria agradecer, Ale, pela sua presença, por ter aceito esse convite. Eu sei que o corre é grande e que você se esforçou para estar aqui. Muito obrigada, Imagina, de verdade. eu que agradeço. Muito feliz. Feliz porque acompanho a sua trajetória. Feliz porque conheço essas histórias. E eu achava que a gente não poderia encerrar esse mês nessa região se não fosse com a sua história, né, pra gente dentro desse podcast. Porque eu sabia que se para mim fez diferença, fez na minha vida, fez onde eu posso, eu conto a sua história, tá? Eu acho que para de quem tá ouvindo, para de quem tá participando também vai fazer diferença na vida deles. Muito obrigada, Ale. Eu que agradeço. A minha eterna gratidão a essa equipe Pride, a você, ao Felipe. Sucesso, nossos diretores queridos. E contem comigo. Para vocês que acompanharam os 4 episódios da região, da mesorregião de Itapetininga, devem agora estar se perguntando para onde eu vou, quem eu vou entrevistar, né? Serão outros 4 membros de outra região, de outra cidade, mas que trarão também histórias de sucesso, mas histórias reais, histórias impactantes, para que vocês possam entender um pouquinho do que é vivenciar essa metodologia. O meu muitíssimo obrigada e até a próxima.